Episódio número 19 do podcast Casual Chique, o podcast que eleva o seu potencial de imagem de uma forma leve e descontraída. Eu sou Bruna Cavassa, consultora de imagem e estilo, e trago nesse podcast informações valiosas para você que gosta de moda, para você que gosta do tema sobre, de imagem, comportamento, e eu venho fazendo muitas reflexões. E eu pensei, se eu falo com vocês sobre elevar a imagem, sobre moda, eu tenho que realmente levar isso para todos. Por isso que o podcast esse episódio, ele vem falando de moda inclusiva, porque eu quero falar com todos e todos devem se sentir representados. Por isso eu trouxe uma pessoa muito especial, no qual eu já acompanho eu já sigo a Lari, que eu já vou apresentar para vocês, antes de começar o podcast, antes de realmente conceber aqui, e eu quero apresentar para vocês ela, que vai falar muito e vai ensinar, principalmente, vocês aqui hoje. Lari Mariano, seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte. E eu tô mais feliz ainda que você aceitou o convite, porque nós precisamos realmente aprender muito com você aqui hoje. Eu quero que você ensine tudo e traga toda a sua visão para todas as pessoas que estão assistindo o podcast. Com certeza, vai ser uma troca muito incrível. Eu vou aprender também, e essa troca acho que é a parte mais mágica do que a gente fala de moda inclusiva. Com certeza. E eu quero apresentar para vocês a Lari. Para quem não conhece a Lari, já segue aí nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube, do Spotify. Para quem entrar também no Instagram, vai ter collab com ela, vai ter as informações, mas já tá tudo bonitinho aqui, o @ e tudo mais. E também segue o podcast, para você que ainda não segue, se inscreva, que o canal está crescendo, e você ajudando o canal a crescer, você vai conseguir propagar ainda mais essa ideia e trazer a moda inclusiva aí como um tema relevante para a nossa sociedade. Então, Lari Mariano é jornalista especializada em moda inclusiva, consultora em diversidade e inclusão, redatora e produtora de conteúdo. Ela é colaboradora com o Arlindo Grund em conteúdos e semanas de moda de São Paulo e em Londres. Um abraço para o Arlindo. E também é CEO, do Bullock Inclusion. É assim mesmo que fala, né? Uhum. Uma organização de interesse comunitário focada em inclusão na moda e esporte. E também atuou por 3 anos como apresentadora e consultora de inclusão do Teleton. Que chique, gente. E ela vem propagando aí toda a sua visão. E eu queria que ela contasse um pouquinho sobre sua trajetória, como que você chegou na moda. E também, eu tenho outras perguntas, mas eu acho que eu queria que você contextualizasse pra gente, Lari. Eu sou uma pessoa com deficiência, então eu não conheço outra realidade minha a não ser a da Lari com uma deficiência. Eu tenho paralisia cerebral, além da cadeira que vocês estão vendo no vídeo já. Eu uso as muletas cor-de-rosa, que acho que me deixaram ali muito... foram minha característica durante muito tempo. Assinatura de estilo. E ainda, uma assinatura de estilo, adorei, vou usar isso. Assinatura da Lari. Uma assinatura de estilo, com certeza. Minhas muletas, elas me levaram a muitos lugares, a muitos espaços. Já foram um andador. E eu, com a deficiência, eu sempre amei moda. Mas eu nem sempre, melhor dizendo, pude usar aquilo que as minhas amigas usavam. Porque eu tinha especificidades eram coisas muito específicas mesmo no meu vestir que faziam com que eu não pudesse usar as mesmas coisas. Eu uso órtese nos pés, então isso ficava muito inviável de achar um sapato, por exemplo, ou de achar uma calça que pudesse fazer parte ali do estilo que eu queria. Então, isso inviabilizava muitas das vezes em fazer com que o estilo que eu queria realmente imprimir em mim pudesse ser feito com as peças que existiam no mercado. E eu não sabia que o nome disso era moda inclusiva, mas durante o caminho, sendo uma apaixonada por moda, eu fui buscar isso e eu encontrei esse termo sendo vivido na sua prática mais específica, e eu fui estudar moda inclusiva, fui me especializar
E como uma apaixonada por moda hoje, eu digo sempre que para mim moda tem que ser feita para 100% das pessoas. Exatamente, por isso a gente trouxe esse tema e eu queria que você falasse a sua visão sobre moda inclusiva. O que é para você a moda inclusiva? Eu acho que a moda inclusiva, ela é um passo para que a gente chegue numa moda que seja realmente feita para todas as pessoas. Eu brinco que tem muito uma relação com algo que eu ouvi durante o meu caminho de diagnóstico, que era assim, olha, se a Larissa engatinhar, ela anda. Eu acho que a gente está engatinhando com a moda, no sentido de ser inclusiva para todos. Se a gente veste 100% das pessoas, se 100% das pessoas escolhem uma roupa para sair e viver o seu dia, por que a gente não está pensando moda e pensando peças para que todas as pessoas consigam ter a mesma experiência e expressar aquilo que elas querem? Minha visão de moda como um todo, inclusiva e pensando numa moda global, é de que moda é uma forma de expressão e uma forma de pertencimento, né? Eu lá atrás, que queria pertencer ao mesmo grupinho das coisas que as minhas amigas usavam, eu tava querendo pertencer àquele movimento, àquele meu próprio estilo. E esse pertencimento... Colocar aquilo pra fora, o que você Exato, e aquele pertencimento, ele é muito importante, assim. Ele é algo que faz com que a gente consiga exprimir e experienciar coisas diferentes. A moda faz com que a gente eleve realmente, como você falou, a nossa imagem. Para sentir elevado, a gente precisa se sentir levado em consideração antes disso. E representado. Exato, acho que a representatividade é muito importante. Sim, com certeza. E nesse seu caminho, quais os maiores desafios que você já enfrentou ou que você acha que a maioria assim, dos PCDs, né, enfrentam com relação à questão da moda? Pensando em mim, assim, acessibilidade física com certeza, até em experiência de compra. Porque as lojas não são acessíveis em sua maioria. Isso é verdade. E aí era aquela coisa, tem provador acessível? Ah, tem, mas ele fica com o estoque que a gente deixou ali e a gente precisa arrumar, ou então ele não tem uma dimensão correta ali. E as próprias peças, como eu falei, da questão, a órtese pra mim era uma questão que pegava bastante, porque ela é muito específica. Então o sapato tinha que ser sempre tênis. Hoje eu agradeço muito, porque assim, tá muito em alta o tênis, mas na época que eu queria usar coisas diferentes, não tinha. Porque não cabe com a órtese, então ninguém nunca pensou nisso. Num sapato que fosse mais acessível, num sapato que tivesse zíper, que pudesse colocar ali com a órtese de uma forma mais facilitada. Porque muitas das vezes, o que a gente escuta não é meu público, não é a pessoa que consome. Mas a gente tem um público consumidor, a gente tem um público esperando isso. E às vezes não é o consumidor justamente porque ele não encontra algo que ele possa vestir e usar. E aí não chega até lá pra gente fazer esse ciclo virar algo de positivo. E eu tinha que ir buscando mesmo soluções que, isso aqui era usar o que dá. É usar o que dá. E eu acho que muitas das pessoas com deficiência, elas têm essa pontuação também, assim, de que a gente usa o que dá. E a gente não quer mais. Ou então, quando era acessível, era muito hospitalar. Sempre tem que ter aquela cara de hospital. Porque a gente não era considerado como um ícone fashion. Sim. Ter uma deficiência não era fashion o suficiente para ter algo pensado, para ter uma peça de moda. E a gente vem mudando esse olhar. Eu acho que isso é bastante positivo, principalmente o que a gente está fazendo aqui, que é trazer informação sobre o tema, é levar para aquela caixinha do nossa, eu nunca pensei nisso antes. Porque às vezes a solução é simples, a gente só precisa parar para pensar nela. Com certeza, e você falando nisso, isso é muito verdade, porque até em campanhas a gente vê muito pouco, né, Lari? Tipo, praticamente é quase nada, né? É quase nada. E falando nisso, você acredita que ter pessoas que representam a sua comunidade, né? Você acha que isso pode, lógico, ajuda na autoestima, porque eles se sentem representados, mas como que você acredita que as lojas, as marcas, elas podem incluir a comunidade de alguma forma? Sabe quando a gente fala que a gente tem uma linguagem não verbal, assim, que a gente não precisa falar nada para aquela mensagem estar acontecendo? A representatividade, ela é isso. Porque quando você alcança algum espaço, e isso já chegou em feedbacks meus, enfim, de outros amigos que eu conheço que têm deficiência também, mas quando você
ocupa algum espaço grande, ou uma campanha, ou algo maior, isso comunica para a pessoa que está ali te vendo que aquele espaço é para ela também. Então ela pensa, caramba, isso não era para mim até agora, mas passou a ser. Legal. Então, esse consumo dessa loja, dessa marca, desse produto não era para mim, mas a partir do momento que eu coloco ali uma pessoa com deficiência, que eu penso possibilidades para ela de verdade, aquilo está acontecendo. Aquela representatividade, ela está comunicando sem precisar falar nada. O estar naquele espaço faz com que abram-se as portas para falar, não, então agora esse espaço é para mim também. Quando você falou de ser CEO do Bullock Inclusion, ser responsável ali pelo marketing, quando a gente abriu a organização, estava rolando na internet o Vogue Challenge, que era um desafio para pessoas que se colocarem na capa da Vogue. Porque eu nunca me vi numa capa de revista. E a gente fez um desafio desse, mas voltado para a diversidade. Então a gente criou o SB Challenge, e a gente desafiou pessoas que acreditassem na moda inclusiva como um todo para se colocarem, criarem as suas próprias capas de revista. E a gente alcançou mais de 5 milhões de impressões. Uau. E a gente conseguiu uma revista na Inglaterra que deu a capa pra gente, de fato. Que legal! Então a gente se colocou ali nas capas da revista. A revista fez até um template da própria capa dela para que as pessoas pudessem usar. E postar as fotos nas redes sociais. E aquilo ali fez um movimento de pessoas que nunca tinham falado da própria deficiência terem orgulho de quem elas eram. Entendi. Das deficiências que elas tinham, dos aparelhos de mobilidade que elas utilizavam, da imagem delas como um todo. Tinha gente que não tinha uma foto mostrando a deficiência. Pra fazer a capa, falou, nossa, mas eu não tenho nenhuma foto mostrando minha deficiência. E hoje, são pessoas que falam abertamente sobre isso, que querem falar sobre isso, que querem ampliar essa visão, e acho que a representatividade, ela é o primeiro passo para que a gente consiga galgar essa transformação, porque tem muita gente que nem pensou nisso. Sim. Que nunca pensou que esse espaço fosse para ela. E tem que ser. Sim, com certeza. Todo mundo precisa se sentir representado para sentir orgulho. Para sentir pertencimento, né? Exatamente. E você falando dessa campanha, que me parece ser, né, que foi uma campanha de muita relevância e que não chegou a todos os brasileiros. Não chegou a todas as pessoas. A gente teve ali um nicho muito... que trabalhou muito dentro de um nicho, mas que a gente foi alcançando resultados importantes para que a gente chegasse em algo maior, assim. Eu acho que é aquela história, estamos engatinhando, mas vamos dar os primeiros passos, né? De alguma maneira. Sim, e estamos dando, né? Estamos dando. E você falou dessa campanha, tem mais alguma outra campanha que você acredita que foi de importância aqui a nível nacional? Eu fiz parte de algumas iniciativas, tanto do desfile de moda inclusiva que a Secretaria da Pessoa com Deficiência promovia, era um concurso. Eles faziam? Eles faziam um concurso com alguns designers que ali assinavam peças de moda inclusiva, e aí fazia-se um concurso para um desfile para dar ali, premiar o melhor design de moda inclusiva. Isso terá também esse ano, agora é uma parceria com a Casa de Criadores, então eles têm um desfile na Casa de Criadores. Esse que da Equal vai fazer parte, esse desfile no final do ano ou não? Esse é outro? Eu acredito que seja esse. Que ela comentou comigo. Ela tem... A Silvana, né? Ela tem várias iniciativas. A gente vai falar da Equal daqui a pouco. Eu acredito que seja esse, sim. Mas a gente tem... A moda inclusiva tem essa parceria com a Casa de Criadores, então a gente está alcançando espaços maiores aí dentro de uma semana de moda. Estamos trabalhando isso de uma forma muito maior. E é legal ver que iniciativas... Por exemplo, teve uma estilista, a Andressa Salomone, ela tinha uma amiga nossa em comum, a Belle, que ela foi um grande expoente de moda inclusiva, e ela fez uma coleção em homenagem à Belle. Então, toda a coleção era inclusiva. Mas todos os modelos, com deficiência ou não, inclusive a Arlinda desfilou para ela, usaram roupas inclusivas. Então, assim, para mostrar que moda inclusiva não é um nicho de pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que moda inclusiva possibilita para pessoas com deficiência e facilita para pessoas sem deficiência. Exato, que lindo isso, né? E eu acho muito legal sobre a marca, que já vou falar da Equal, ela coloca isso, né, como assim, um conceito que as roupas dela são para
pessoas com e sem. Isso. Né? É exatamente isso que você falou, né? Isso, é um princípio de universalidade mesmo, de olhar pra tudo. Sim. E às vezes pensar que uma manga que destaca é fácil pra mim pra poder vestir no frio ou no calor, mas é pra uma pessoa amputada, eu preciso ter a manga que destaca pra ela ficar mais curta. Então são soluções que a gente só vai pensando quando a gente liga esse radar e fala, caramba, nunca pensei nisso, mas agora que eu tô tendo informação e conhecimento do tema, eu vou passar a pensar. Exatamente. E você, veio uma pergunta fora do roteiro aqui, hein? Que você falou da São Paulo Fashion Week, que aconteceu, assim, esses dias, né? No qual a gente tá gravando aqui, foi recente, né? E eu vi que você fez collabs com Arlindo e tudo mais. O que você achou, assim, no geral? Você acredita que teve uma inclusão a mais nessa edição? O que você percebeu? Eu acho que a gente tem crescido. Eu sei que de uma edição que a gente fez que teve até audiodescrição nos desfiles. Eu não sei dizer se continua tendo, mas a gente teve a experiência de audiodescrição para pessoas com deficiência visual ouvirem de consultores o que estava acontecendo na passarela. Então elas tinham a descrição das peças ao mesmo tempo em que aquilo estava acontecendo ali no desfile. A gente tem visto um pouquinho mais de diversidade de corpos. Acho que pessoas com deficiência vi poucas. Acho que a gente pode ampliar isso. Sim, fica a dica, marca. Hashtag, fica a dica. Eu acho que a gente pode ampliar isso para pensar não só como um público de desfile mesmo, como público de modelo, mas pensar como público consumidor. Se eu tô colocando na passarela, é porque eu tô dizendo que a minha marca também acolhe, também entende demandas de consumo dessas pessoas com deficiência. Então, eu acho que é uma mensagem muito maior, que às vezes a gente só para pensar no desafio que é, mas não para pensar no resultado e no que aquilo traz de melhor e de fazer com que amplie mesmo, amplifique a mensagem da marca de forma inclusiva, porque eu acho que hoje as pessoas estão consumindo com essa identidade, elas precisam se identificar com a marca, e se a gente não tem essa identificação, isso vai ficando mais difícil. Acho que a gente tem muito o que avançar, mas a gente avançou bastante. E eu com a Arlindo, a gente tem uma sinergia imensa. Isso é uma parceria de muitos e muitos anos. A gente fez essa moda inclusiva construída sempre junto. A gente trouxe para os posts dele imagens, representatividade. Ele mesmo. Coloca muito, eu vejo. Sim, a gente começou isso, ele me pedia indicações de perfis e de pessoas, e a gente fazia essa curadoria muito junto. Ele começou a conhecer também mais pessoas. Hoje ele sempre teve um olhar muito inclusivo, e a gente construir isso junto foi fundamental, assim. E era sempre legal ver os feedbacks das pessoas falando, caramba, que legal ver pessoas com deficiência, ver corpos diversos, porque né, gente, a gente tá atendendo a corpos diversos, a gente tá vendo as pessoas se vestindo, mas não tá olhando pra isso nos conteúdos, naquilo que a gente promove. Então precisa ser. Precisa ser. Já que você tocou nesse assunto de Arlindo, sabe? Eu tenho uma surpresa pra você. Eu tenho uma surpresa que a gente vai colocar aqui. Socorro! Espero que eu não chore. Ai, ó! Surpresa! Já que o assunto é moda inclusiva, eu acho que eu não poderia deixar de estar presente aqui nesse podcast com você, Lari, falando desse assunto que a gente aborda tanto. Então a minha pergunta é, como você vê a evolução da moda inclusiva no Brasil? Amo você. Ai, que lindo! Lindo! Ai, Arlindo, um beijo, muito obrigada, viu? Te amo! O Arlindo é muito querido. Quando eu falei, olha só, quando eu falei pra ele, e assim, eu convidei a Lara, ele falou assim, para! Eu quero fazer uma pergunta pra Lari. Que lindo! E aí ele mandou e eu tô muito feliz que realmente deu certo. E nós queremos saber a sua resposta, Como Lari. eu vejo a evolução na moda inclusiva. Uau, que pergunta. Eu acho que a gente tem atuado bastante nessa construção, né? De fazer com que a moda evolua. E acho que é essa acessibilidade à informação também que faz com que a moda tenha evoluído bastante. A gente começou a entender pessoas com deficiência como pertencentes aos espaços. A gente parou de não ver pessoas com deficiência e passou a conseguir olhar para elas nos mesmos espaços que nós. Porque é muito comum que a gente pergunte para uma pessoa sem deficiência quantas pessoas com deficiência ela conhece e ela responde que nenhuma. Mas a gente sempre esteve lá. Se não esteve, é porque algum desafio de acessibilidade aconteceu no caminho. Então, estar presente, falar sobre o tema, e acho que o Arlindo também
foi um grande expoente para isso. A gente ter essa voz junto fez com que a gente pudesse olhar para a moda como um todo com uma perspectiva inclusiva sempre. Então, em tudo que a gente fez, em todos os desfiles que a gente assinou, tendo ou não pessoas com deficiência, a gente não sabe mais fazer isso de uma perspectiva diferente. E eu espero que esse crescimento, ele aconteça mesmo. Acho que muitas marcas já evoluíram nesse sentido e existe até um conselho aqui, que existem muitas marcas fazendo possibilidades inclusivas, ou que às vezes é algo muito simples de resolver para que se torne inclusivo, mas não olhando para isso, perde essa oportunidade. Então, acho que esse crescimento a gente tem visto muito mais, principalmente na informação e na divulgação disso. Falar de pessoas com deficiência aumentou muito, mas a gente ainda tem muito a caminhar, a gente ainda tem muito a fazer, e que bom que a gente ainda tem muito a fazer, porque acho que a inclusão ela sempre vai ser um tópico que a gente vai construir passo a passo e junto. Obrigada pelo seu espaço aqui mais uma vez, porque acho que isso é exatamente isso que faz com que a gente consiga fazer com que a moda inclusiva no Brasil evolua. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muitos insights e vai falar, nossa, vamos fazer inclusão já, ou então eu já tô fazendo e eu nunca percebi. Porque foi o que a Lari falou. Eu acho que quando ela chegou aqui, a gente falou sobre a questão da visão de moda versus moda inclusiva. Ela falou, não teria que ter essa separação. Não é, Lari? E é exatamente isso que a gente quer e busca, né? Trazer esse conceito realmente, né? Que seja mais unificado. Né? Porque o incluir no sentido da palavra é colocar todo mundo junto. Na mesma proposta, na mesma ideia. Então, se a gente colocar todo mundo junto na mesma ideia, todo mundo com suas perspectivas e suas necessidades específicas consideradas, a gente está incluindo como um todo. Então, moda inclusiva tem que ser a moda como um todo. Como um todo. Então, a gente fala disso para que a gente não precise falar um dia. Exatamente. Para que seja natural. É isso. Naturalidade é a palavra. Naturalidade. E muito obrigada, viu, Arlindo? Contribuiu demais. Olha só quantos insights e que resposta maravilhosa que a Lari trouxe como lição aqui para todos nós. E gratidão mesmo, viu? E agora eu queria fazer uma pergunta relacionada à tecnologia, né? Porque quando a gente fala de moda e com relação à comunidade, né? A PCD, quais são as tecnologias? E você comentou de zíper, você comentou de botões ou peças que se abrem por inteiro, mas quais você acredita, né? Não só tecnologia, mas questões que as marcas devem se atentar para essa comunidade? Eu acho que assim, principalmente olhar para aquilo que elas já fazem e entender como uma pessoa com deficiência vestiria a minha peça. Como é que uma pessoa com deficiência vestiria o que eu produzo? Tentar sentir. Eu acho que um grande laboratório que a gente teve da moda inclusiva foi a pandemia. Porque, principalmente pensando nas pessoas cadeirantes. Porque a gente se viu dentro de casa, 100% do tempo. A gente se viu muito tempo em home office, muito tempo sentado na frente de um computador. E a gente entendeu que muitas peças eram desconfortáveis para a posição de sentado, por exemplo. Uau. A busca por pijamas aumentou em 2000%, porque a gente estava buscando conforto. E a gente entendeu que a moda não era só estar bonito, mas era ser funcional. E é para todos. É isso. Era estar confortável. E aí acho que a gente já teve um pouquinho da visão de que a moda precisa entender a funcionalidade do nosso corpo. Então, se você tá vendendo uma peça, como é que ela fica na posição de sentado? Como é que fica se sentar e levantar? Se você perceber que eu preciso fazer algo para cadeirantes, como é que fica eu deixar os detalhes só na frente da roupa? Porque os detalhes atrás, eles vão ter um contato, vão dar atrito. Como é que eu posso fazer uma jaqueta, por exemplo, mais curta, que não enrosque na roda? Uma saia que não pode ser muito longa para não arrastar no chão e não prejudicar o andar. E às vezes peças que não são propostas com esse nome de inclusivas, mas acabam atendendo a funcionalidade. A jaqueta, por exemplo, no punho, que ela é de couro, ela ajuda a tocar a cadeira, porque geralmente suja o punho no toque da roda. E o couro é mais simples de limpar. É uma solução pequena, são coisas simples que a gente pode colocar
Tem marcas, por exemplo, substituindo etiquetas que podem ser ali para pessoas que têm alguma sensibilidade ao toque ou que seja incômodo mesmo por QR Codes. Nesse QR Code, você pode incluir para pessoas com deficiência visual, por exemplo, a cor da roupa, a estampa, o tamanho. São soluções que às vezes são simples de fazer. Nossa, acho que toda peça tinha que ter QR Code. Então... E seria lindo, porque a gente fica sofrendo pra saber como é que lava depois, porque arrancou a etiqueta. Nossa, gente. E são informações que podem estar lá pra sempre, apontando o celular. Que é pra todos. É pra Exatamente. todos. E aí, se a gente parar pra pensar que a gente se beneficia também de roupas que facilitem a nossa vida, e a gente tá pensando isso para pessoas com deficiência que possibilitem o vestir melhor, a gente está imaginando um universo muito mais inclusivo e às vezes muito mais simples do que a gente imagina, porque as marcas elas às vezes têm que adaptar uma coisa muito simples e que pode fazer muita diferença em trazer outros públicos para junto dela. A gente teve iniciativas de marcas e é muito legal ver o quanto a gente tem que crescer nisso, porque existe um espaço muito grande e que a gente consiga realmente fazer entender que é para todas as pessoas e que fazer para um público não vai excluir que outros públicos usufruam. Que outros públicos usufruam, porque às vezes fica aquela coisa, mas eu não vou fazer para meia dúzia de pessoas. E não é meia dúzia de pessoas, a gente tem muitas pessoas com deficiência. O último IBGE apontava 25% da população. Hoje a gente tem um recorte um pouco menor, de em torno de 6% de pessoas com deficiência no Brasil todo, mas assim, são muitas pessoas. No mundo a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. E assim, a gente tem que pensar que a deficiência ela é uma questão de tempo, né? A gente tá falando de longevidade, de pensar isso a longo prazo, de consumir mais consciente para as roupas que durem mais. E a deficiência ela pode ser uma questão de tempo, né? Amanhã eu posso precisar de um apoio, de um suporte, e eu posso ter diferentes formas de vestir e de fazer isso acontecer. Então é importante a gente pensar como um todo e pensar que às vezes são iniciativas simples que trazem a inclusão para dentro da marca. E chama as pessoas para conversar, como a gente está fazendo aqui. Chama as pessoas para junto. Vai desenvolver para as pessoas com deficiência. Conversa com pessoas com deficiência junto. Eu acho que, às vezes, essa conversa traz soluções muito potentes e que são simples de ser feitas, mas que ainda não foram justamente porque a gente não parou para ter essa conversa. É verdade. E não parando para ouvir essa conversa... E você falou da questão também dos atendimentos, né? As pessoas não param para também... Qual é a palavra? Ensinar. Não é a palavra ensinar, mas a questão de... Não é doutrinar. Os funcionários... De treinar mesmo. Isso, gente. Sumiu da boca aqui. É treinamento. Treinamento com os funcionários. Porque acho que eles são muito despreparados, né, Lari? Como é que funciona quando você chega numa loja? Qual é a sua sensação? Porque eu acho que é legal você trazer a sua visão para que as marcas possam melhorar de alguma forma o atendimento. Geralmente, sempre, quando eu tô acompanhada, geralmente sempre a tratativa vai para quem tá comigo. E não para mim. Ah, tá. Eu nunca sou consumidora final, na maior parte das vezes. E às vezes sou eu que quero comprar, sou eu que quero vestir, sou eu que... Você que tem o seu desejo. desejo. Tô buscando meu estilo, meu desejo, ali as minhas características. E eu acho que a gente precisa entender como um todo que pessoas com deficiência consomem. A gente tem um mercado aí muito grande, em torno de 5 bilhões de dólares por mês de consumo de pessoas com deficiência, de poder aquisitivo. Imagina. Só gente. Pensando em Brasil. Imagina no mundo que tem. Então, assim, é muita gente. É muita... Tem muita gente movimentando também. A gente precisa pensar em pessoas com deficiência enquanto consumidoras. Elas também vão se vestir, elas também vão se sentir representadas. E acho que quando a experiência de compra ela é muito positiva, eu falo sempre da questão da disponibilidade. Para mim, a disponibilidade é a melhor acessibilidade possível. Porque às vezes a gente não tem acessibilidade arquitetônica, a gente tem desafios nisso, mas a disponibilidade de fazer acontecer é o que vai transformar o passo que vai acontecer depois. Olha, a disponibilidade do vendedor, da pessoa que atende, de quem tá ali junto, faz com que a gente se torne mais próximo ou mais afastado de uma marca ou de outra marca. E acho que isso é muito importante, assim, que a gente consiga entender realmente como consumidores e como
protagonistas da nossa própria história, do nosso próprio estilo, porque é importante demais. Isso, exatamente. É o treinamento correto dos funcionários para que o atendimento seja personalizado. É isso. E não é só personalizado, eu acho que tem que ser comum a todos, né? Isso, que você falou, natural a todos, né? Que a gente entenda que a deficiência é uma característica como qualquer outra. Isso que eu ia pedir pra você falar, que você falou pra mim quando a gente tava aqui nos bastidores. Você explica pro pessoal? Explico. Eu acho que a gente tá falando hoje de pessoas com deficiência, o termo em si, ele traz a pessoa à frente da deficiência, o indivíduo acima, à frente da sua condição. Então, assim, eu não sou a Larissa apesar da deficiência, eu sou a Larissa com a deficiência. Eu vou com ela para todo lugar, ela faz parte de mim, mas ela é uma característica minha, assim como a cor do meu cabelo, assim como a cor dos meus olhos, assim como o fato de eu usar óculos, assim como o fato de eu ter um estilo próprio. Então, é uma característica. Trate a deficiência como uma característica que precisa ser levada em consideração, mas que não precisa ser protagonista. A protagonista é a pessoa e a deficiência vem junto dela. Isso mesmo. E foi linda a explicação dela, porque a gente aprende e a gente quer passar isso para todos, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E doutrinar e ensinar, não é? Também eu estava falando das lojas e perguntando aqui, eu te falei da questão do atendimento, né? Treinamento de funcionários, né? Para essa conscientização. E dentro de lojas, a questão, você falou de provador e tudo mais. Quais seriam as melhores adaptações para lojas grandes que a gente vê no mercado para a comunidade PCD? Olha, o que eu acho bem legal, principalmente pensar em questão de altura, porque a gente atende tanto, por exemplo, um cadeirante como uma pessoa com nanismo. A gente já tem algumas leis que falam de questões de arquitetura para pessoas com deficiência, então é legal a gente entender quais são as normas aí de espaços, de aberturas que precisam estar colocadas ali. Mas eu já vi algumas lojas, por exemplo, que tinham um botão olha, se você precisa de ajuda para pegar algum produto que esteja mais em cima, você aperta esse botão e vem um vendedor te atender. É uma solução para quando você não consegue driblar a arquitetura e faz com que a disponibilidade esteja ali à frente. Eu acho que é ser criativo nesse sentido, de entender que as pessoas vão estar ali no seu negócio. A gente precisa de acessibilidade física, mas a gente também precisa de pessoas disponíveis. Criatividade nesse momento é muito importante, e entender mesmo, estar por dentro das informações mais atualizadas faz com que a gente consiga ter mais possibilidades. Então, pelo que eu percebi, a maior barreira e a maior dificuldade está na palavra disponibilidade. É isso. Não é? Porque a gente precisa de pessoas que estejam dispostas, de fato, a fazer acontecer. Se a gente não tem a disponibilidade das pessoas, as soluções também não são realizadas, não são feitas e executadas. E aí a gente não tem um resultado legal. Exatamente, e eu acho que você foi brilhante em falar tudo isso e a gente quer propagar, né? e falando realmente de marcas, né? Que a gente chegou nesse ponto de lojas, de atendimentos, né? Quando eu conversei com a Lari, eu até falei para ela, Lari, me conta, assim, eu quero saber de tudo, eu quero aprender quais são as marcas que ela indicou, algumas marcas até que são, assim, realmente trabalham, né? Com moda inclusiva. Eu até vou deixar... Eu posso colocar na descrição todas aquelas que você me passou? Claro. Então, vai estar aqui na descrição para você indicar também, né? Para pessoas que você conhece, que necessitam. E uma das marcas, né? Que a Lari comentou é a Equal, né? Isso. E eu trouxe aqui porque a Equal... Opa, o Arlindo. Surpresa! Passou. Aqui, a Equal Moda Inclusiva é uma marca que eu comentei no início aqui do pod, né? Do episódio, que ela faz moda para todos. Isso. Né? Ela, inclusive, é o verdadeiro conceito da moda, né? Você quer contar um pouquinho da Equal? Ou eu já posso ler a biografia da Equal? Que ela pode? Ler. Então tá bom. Então eu vou ler aqui, tá bom? A Silvana, a Lari me passou o contato da Silvana, eu conversei com ela. Agradeço muito, viu, Lari? Ela é maravilhosa. Ela é, nossa, uma querida. Ela me explicou, ela me falou assim, realmente... trouxe muita conscientização, né? Ela me enviou os áudios, a gente trocou muito, conversou. E na internet
internet, eu encontrei, até anotei aqui para falar para vocês, uma matéria dela no jornalistainclusivo.com, você deve conhecer. E eu achei que tá tudo muito bem explicado lá, sabe? Tem imagens dela, eu também vou deixar aqui na descrição, para quem quiser saber um pouquinho sobre os desafios, como que ela trabalha ali no dia a dia com esse tipo de moda, que eu acho que pode acrescentar muito para outras marcas, né, Lari? Muito. Né? A Silvana, ela tem várias soluções, assim, pensando em pessoas com deficiência, ela foi muito pioneira nisso. Acho que eu coloquei uma imagem dela aqui, ó, lá, ela lá. Ela tem muitas soluções muito legais, a saia que eu tô usando hoje no pod, inclusive, é dela, que abre inteira. E ela já gravou comigo também uma matéria pro Teleton. Eu fui repórter dela ali, falando justamente sobre moda inclusiva, mostrando as peças, mostrando adaptações, porque é legal você olhar para possibilidades, porque às vezes eu nunca pensei que alguém com deficiência tivesse uma peça que facilitasse o vestir, que fosse mais possível, que ficasse mais fashion, porque eu acho que esse apelo fashion faltava bastante. Ela tem bastante isso na marca, é uma premissa muito grande. As marcas que eu te passei, todas têm essa preocupação com a estética também, porque o começo do que a gente viu de inclusiva era tudo muito com uma cara de hospitalar. E a gente não queria usar coisas com cara de hospitalar, né? A gente queria que fosse mais fashion, que fosse mais bonito, que pudesse ser melhor, assim, e nesse sentido a gente teve muitos avanços. Uma evolução, e acho que não é só a questão do PCD, mas... desculpa, bati aqui você. Mas também até da Plus Size, que comenta sobre isso, exato. Que eu também quero uma peça fashion pra mim, né? E aí quando você vai lá no setor, às vezes, de moda, não tem. Então, assim, eu acho que é essa conscientização que as marcas precisam ter, né? De um público que quer também consumir tendência, não é? É isso! Não é? E que a tendência, ela tem que vir para todos, Sim, não é? Não é para você fazer para um ou para outro, se você, né? Isso, a gente tem que pensar em 100% das pessoas, 100%. Né? É importante. E eu vi a campanha dela com a... Não, deixa eu ler um pouquinho sobre a Equal, e aí eu vou falar dessa campanha aqui dela, que foi bem legal, é uma parceria com uma marca bem conhecida. A Equal Moda, inclusiva, tem seu diferencial na confecção de roupas em 2 versões, com e sem adaptação, atendendo simultaneamente pessoas com e sem deficiência, proporcionando autonomia, conforto e estilo para diferentes tipos de deficiência, contribuindo assim com a autoestima e a qualidade de vida dos seus clientes. Ela foi criada em 2013, após 2 anos de pesquisas, que culminaram em 2015 na criação e produção para a delegação fluminense do primeiro uniforme paralímpico adaptado ao mundo, vestindo a delegação fluminense de paratletas. Já com etiquetas em braille, foi o que você falou das etiquetas em braille também, que é muito importante, né, Lari? E certificadas pelo Instituto Benjamin Constant. É assim que fala o Benjamin Constant? Isso, Benjamin Constant. Legal. E para a concretização desse projeto, a Silvana contou com a participação de fisioterapeutas e importantes associações do próprio Instituto. E eles produzem também ações, capacitações, fotos, desfiles. E essa imagem aqui é porque eles fizeram uma parceria com a Reserva numa linha Adapt mais Equal. E você consumiu alguma peça dessa marca? Dessa não consegui, linha? Porque ela não tinha... Eu sou, além de ter pessoas com deficiência, de ser uma pessoa com deficiência, eu sou muito pequena. Então, a gente ainda não tinha evoluído a grade de tamanhos todo. Não sei como está hoje. A gente teve uma grade de tamanhos fixo, menor. Então? É algo fixo? Isso que eu queria entender. É algo que ainda está disponível na Reserva. Eles fizeram uma collab juntos. Legal. Então, ela ainda produz. E é legal porque a gente fala um pouquinho mais de escala, né? De trabalhar isso com uma escalabilidade maior, de não ser algo feito só para pessoa com deficiência, mas que está ali numa marca que já é reconhecida, que já é conhecida no mercado e que pensou nisso, que abraçou esse nicho de mercado e que é tão legal para tantas pessoas que se beneficiaram disso. Exatamente. E ela você sabe, Lari, se ela é disponível em loja ou só pelo site? Como é que funciona? Ela é disponível em loja também. Eu não sei se em todas as lojas. Tá. Eu sei que ela está presente em lojas também. Inclusive, já vi vitrines da Reserva com manequins cadeirantes. Ai, gente, eu vou buscar isso depois que eu ver foto. E eles
continuam promovendo as campanhas deles sempre com presença de pessoas com deficiência, desde sempre. Desde então, sempre. acho que é bem legal mostrar que além da peça, eles trabalharam representatividade também. Não, mas Lari, isso que você comentou, né, que eu perguntei se você já tinha consumido e tal, eu acho que em qualquer marca, tudo é uma evolução. Toda marca começa com uma ideia e você vai evoluindo conforme você vai vendo a necessidade do seu público, do seu nicho, e vai colocando um pouquinho ali, um pouquinho pra ir evoluindo. E eu sou muita pessoa que acha que a gente tem que começar de algum lugar. Então, o importante é a gente iniciar, e aí depois a gente vai fazendo os ajustes finos, entendendo o que mais a gente precisa fazer, porque não dá pra abraçar tudo de uma vez. Eu sei que a gente tem que ir aos poucos. E eu entendo isso, entendo esse caminho e acho louvável a gente já ter feito algo tão grande logo de cara. Então, maravilhoso. Não, sim, eu coloquei também mais algumas fotos aí. Essa aí é de um zíper, né? Adaptável, né? Isso. Geralmente pra quem tem a prótese, né? Isso, pra pessoas amputadas. Amputadas, exatamente. Ó, tá vendo aqui, né? Aí, acho que tem um zíper aqui até em cima do vestido, não é? Isso, o vestido abre inteiro. E a bolsa também, você pode ver que ela tá presa na perna da mulher que é cadeirante. Ela tem uma alça que ela prende aqui. Olha só, gente, e aí que legal. eu consigo deixar a bolsa no colo, por exemplo, sendo cadeirante, e ela não ficar caindo. Não ficar escorregando. Porque é uma dificuldade que eu acredito que... É uma dificuldade que as pessoas, geralmente, quem é cadeirante, não tem a mobilidade das pernas, ou tem pouca mobilidade. Então não consegue ter esse controle. Eu, no caso, consigo andando com auxílio de muletas, mas muitas pessoas que têm essa lesão medular ou algum outro tipo de deficiência que afete esse tipo de movimento, não conseguem ter esse controle. Então, prender na perna e deixar mais confortável é primordial uma solução. Pra, né? É uma solução tão simples. Prendeu aqui na alça. Perfeito. E ela confecciona, tem a bolsa? Sim, ela tem a bolsa também. Tem a bolsa, que legal. E deixa eu ver mais imagens que eu coloquei aqui. Acho que eu só coloquei essas aqui, mas aí se vocês quiserem acessar o site e tudo, aí eu vou deixar tudo bonitinho pra vocês entrarem, conhecerem a marca e todas as outras que a Lari trouxe aqui, né, Lari? Muitas, tem várias a Lari me passou uma lista maravilhosas. Aqui. Eu até vou falar aqui que eu acho que eu imprimi. Não, eu só vou passar aqui na... Opa, surpresa de novo. O Arlindo, ele quer participar do episódio, gente. E a gente adora. A Lari me passou essas marcas. Eu até imprimi aqui, eu tinha esquecido. Equal, né, que a gente contou aqui, né, falou sobre ela. Encantier, assim que fala? Isso, Encantier. Concept. Costuras do Imaginário. Bocaiúva. Andressa Salomone, né? Com a coleção La Dolce Belli, e a Frida. E a Frida, isso. E você... São todas nacionais. São todas nacionais. São todas marcas que pensaram nisso. A Andressa, por exemplo, com essa coleção da La Dolce Belli, ela homenageou uma grande amiga nossa em comum, que era um expoente da moda inclusiva. E fez muito parte disso, capitaneou todo o projeto de moda inclusiva, inclusive na Secretaria de Pessoas com Deficiência. Ela foi responsável por trazer mais. E ela fez essa coleção, que até a coleção que o Arlindo desfilou comigo, que todas as pessoas vestiram roupas adaptadas e que foram ali extremamente fashion, lindas, e que mostrou que todas as pessoas podem se beneficiar da moda inclusiva, sim, que não é para um nicho específico, que a gente está pensando em todo mundo, e acho que é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Esse é o grande pensamento. Essa é a grande mensagem, né? Não dividir moda de moda inclusiva. Lógico que a gente acaba, às vezes, falando moda inclusiva isso, a gente ainda precisa falar para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. A gente ainda precisa falar para que um dia a gente não precise mais. Exatamente. E você falou dessas marcas nacionais, mas existe tem algumas marcas internacionais que aqui é acessível pro público brasileiro que tem essa... Temos, por exemplo, a própria Tommy Hilfiger fez uma linha chamada Adaptive, que já tá no Brasil. Mas que não foi, aqui não teve a mesma divulgação que teve nos Estados Unidos, por exemplo, com modelos com deficiência, que mostrou mesmo a iniciativa. Temos marcas internacionais que têm trabalhado bastante em Londres, temos marcas internacionais que fazem um trabalho muito legal. Temos Smart Adaptive, que é uma designer que faz camisas com... Inclusive a Silvana faz também, mas a gente tem camisas com imã,
Então é só vestir a camisa, o imã alinha ali no lugar dos botões, para quem não tem a coordenação motora. Soluções simples. Então são soluções simples que a gente precisa parar para pensar e fazer com que isso seja mais acessível para todas as pessoas. Sim, com certeza, Lari. Nossa, e foi incrível você falou das marcas, as marcas internacionais, e fica assim a pergunta, né? Você acha que a longo prazo, ou vendo, assim, pensando lá no futuro, né, de uma forma mais ampla, você acha que a questão do conteúdo, como que você acha que daqui para frente, assim, vai... Porque o Arlindo perguntou sobre a evolução da moda no Brasil, mas a questão de conteúdo, você acredita que a tendência é ter mais inclusão, até em imagens, em campanhas e tudo mais? O mercado, ele tende a entender que as pessoas que estão aparecendo mais vão acabar precisando aparecer também nessa questão de conteúdo e de trazer mais a imagem para dentro daquilo que as pessoas estão consumindo. Eu falei bastante da questão da identificação. Eu acho que a gente precisa se identificar. A gente está deixando cada vez mais com que essa identificação ela seja muito possível, ela esteja ali presente. A gente está consumindo cada vez mais de marcas, de veículos, de coisas que a gente entende que estão entendendo a nossa realidade. A gente está se distanciando daquele ideal de perfeição, de que precisa ser tudo num padrão específico, e está entendendo que o real é o que precisa ser pautado. Então, acho que a gente tem muito ainda a caminhar, muito a ganhar, mas que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido de olhar para o real e ver iniciativas como a que a gente está fazendo aqui hoje, é realmente entender que esse caminho está acontecendo. Porque ele chegou ao seu conhecimento de alguma forma, ele vai chegar ao conhecimento das pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente de outra maneira, e a gente vai começando a criar soluções. É importante dizer que a gente não precisa, para falar, é óbvio que é importante ter pessoas com deficiência e pessoas diversas construindo junto, mas você não precisa falar de inclusão só sendo uma pessoa com deficiência. Você pode falar do tema junto disso, sendo uma pessoa sem deficiência, porque você fortalece o movimento. Você fortalece a mensagem, você fortalece aquilo que a gente está comunicando, porque incluir é exatamente isso. É juntar pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas na diversidade em qual seja que elas tenham, e colocá-las dentro de um espaço onde elas se sintam consideradas, pertencentes, representadas. E acho que isso cada vez mais tende a ser algo que é indissociável. Assim, se não tem, eu deixo de... Eu me afasto disso. Acho que essa identidade, ela tem cada vez mais crescido. E espero que cresça muito mais. Que cresça muito mais. E para pessoas, ou até consultores que estão nos ouvindo, buscarem referências e imagens para que a gente consiga levar o público nessa comunidade nas nossas redes sociais. Você tem alguma dica para que a gente possa procurar, a forma como procurar, ou realmente perfis que trazem algo legal para a gente trazer essas imagens de referência? Acho que consumir pessoas com deficiência, tem criadores de conteúdo incríveis fazendo conteúdo de moda. Você me passa depois, lá Passo, lógico. Gente, a descrição desse YouTube vai ficar gigante, mas eu vou colocar tudo para vocês, porque é importante. Mas tem criadores de conteúdo incríveis fazendo conteúdo de moda, postando look, postando opções, e a gente tá sempre ali. E acho que consumir essas pessoas faz com que a gente amplie a visão daquilo do que a gente tem. Do dia a dia mesmo. Cotidiano, né? E faz com que a gente, na hora de fazer um atendimento, por exemplo, de consultoria, a gente entenda mais detalhadamente as necessidades todas, ou entender que talvez algo possa ser diferente, eu não tinha pensado nisso antes. Conseguir consumir realmente ali a rotina, o dia a dia, é muito fundamental. Assim. Com certeza. E já sigam a Lari, viu, gente? Que nós precisamos aprender, né? Continuar aprendendo com ela, e eu tenho certeza que ela vai continuar disseminando aí muito. Sempre, né? Esse é o propósito de sempre.
É missão de vida, né, Lari? É. E eu agradeço imensamente, Lari. Assim, foi uma conversa muito rica, a troca foi muito rica. Eu até falo que, às vezes, a gente fica um pouco nervosa, assim, não nervosa, assim, no sentido, não vou saber o que vou falar, desculpa se eu gaguejei um pouquinho aqui. É que realmente eu quero passar a informação de uma forma correta e de uma forma com que as pessoas realmente entendam de forma clara, objetiva, Natural, né? É natural, como a Lari mesmo mencionou. E eu espero que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo com a nossa conversa, a nossa troca aqui. Com Lari? certeza a gente conseguiu. Eu acho que a gente fez isso de forma muito aberta mesmo. Eu acho que essa troca é realmente o que mais importa, é o que mais abraça a gente, assim. E eu tenho certeza que isso vai se estender a muitas pessoas. Isso. E a gente pede para que as pessoas compartilhem, né? Com certeza. Disseminar essa ideia e trazer isso de uma forma natural, como a Lari mencionou aqui diversas vezes, Isso. né? E eu falo para vocês, eu convidei a Lari, né? O meu presente para Lari, eu falei, Lari, eu quero que você venha fazer a coloração pessoal aqui. Virei. A gente vai marcar aí para as próximas, ou semana que vem ou já na outra, né? E aí depois a gente posta, né, Lari? É a gente isso. posta ela com as cores. Vamos documentar tudo pra vocês verem o processo também de forma inclusiva. Você autoriza? Lógico! Que bom, legal. E aí eu quero mostrar pra vocês, porque eu falei assim, eu quero comprar um presente pra Lari, né? E aí eu pensei, mas eu vou fazer a coloração pessoal dela. Aí eu vou fazer primeiro, aí depois eu vou te dar um presente, né? Eu vou enviar pra você, que eu tava pensando aqui já, mas eu quero que vocês depois acompanhem lá e vejam esse processo aí da Lari de coloração, que eu tenho certeza que ela vai adorar. Então teremos capítulo 2, hein? Vamos documentar tudo. Vamos documentar tudo, eu tenho certeza, né? E é o que eu falo, as cores, elas têm o poder de colorir a vida das pessoas e de curar também, né? Então, eu tenho um projeto futuro, né, que eu quero trazer, né? Ainda não quero falar o nome, eu já até criei o @, no Instagram, mas quem sabe a Lari participa desse projeto comigo um dia, a gente vai conversar. Eu já topei. É sobre cores, e eu já topei também, tá bom? Então, mas já fica um spoiler pro futuro, pra 2024. Lari, muito obrigada por tudo, viu? Eu que agradeço. Por ter vindo aqui. Obrigada pelo seu espaço, pela sua disponibilidade, que é uma palavra tão importante, de tanto significado. Imagina. Eu acho que a gente fez isso realmente da forma mais inclusiva possível. Imagina, é o nosso dever. A gente que trabalha com imagem, a gente quer trazer isso para todos. E fica esse ensinamento, gente. Se a gente vai falar, você que é consultor e está aqui consumindo, porque não é só o público final que está aqui para aprender a lapidar a imagem. É o consultor ter a consciência de que a gente tem que falar para todos, não é? Claro, existem os nichos, mas a gente precisa entender e realmente não é só falar, mas realmente incorporar, como o Arlindo falou aqui. Não é fazer com que aquilo seja realmente faça parte da sua verdade, que ela seja a sua verdade também, tá bom? Um beijo para todos vocês e se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo, Lari. Beijo! Até mais. Tchau, tchau. Tchau.